Olá, sejam muito bem-vindos ao Alquimia do Tarô. Eu sou a Kelly e hoje a gente vai fazer uma leitura para entender o que está travando na sua vida. A gente vai fazer uma leitura sobre lei da atração, vai entender o que está travando e o que não está alinhado entre o que a gente pensa, sente e de fato acaba executando na vida. Tá? Quando tem essa incongruência energética, quando a gente fala uma coisa, faz outra, sente outra e a nossa vida de alguma maneira trava. Para hoje eu trouxe 3 objetos, 3 montinhos, vou deixar uma telinha para vocês escolherem com calma na sequência. Vou começar mostrando. O primeiro objeto é um controle remoto aqui colorido, o segundo é um carregador de celular. E o terceiro são marcadores de texto e essas lâminas aqui coloridas. Escolha a opção de vocês e vejo vocês na leitura. Bem-vindos, grupinho número 1, vocês que se conectaram com o nosso controle colorido. E hoje a gente vai entender o que trava a vida. Eu já separei 3 cartinhas do Rider-Waite e eu vou perguntar agora como que está o nosso mental, o nosso sentimental e o que está oculto, o que está no nosso inconsciente que tem reverberado na nossa energia. Porque se travou a vida de alguma forma, existe uma incongruência, uma divergência energética, né? Falando de maneira mais simples, alguma coisa não está alinhado, né? A gente pensa uma coisa, sente outra coisa e tem as crenças lá no inconsciente, as nossas sombras conflitando. Então a gente vai entender um pouquinho melhor esse processo. Eu vou tirar as cartas aqui, vou acelerar um pouquinho e a gente já começa a nossa leitura. Então vamos iniciar aqui a leitura. O que trava a vida do grupo número 1? Saiu o Sol, o 4 de Copas e o 2 de Espadas. Vamos lá, o que isso quer dizer? A gente tem aqui uma energia de baixa vitalidade, tá? De baixa vitalidade, de falta de clareza sobre o propósito, de enxergar as coisas, a realidade com clareza, e uma energia, uma imposição de perfeição, digamos assim, uma energia de, soltando negativo aqui, de brilhar na marra, sabe? Tem uma energia também de... O que significa isso, né, do brilhar na marra? É uma autocobrança ou uma insegurança também, mas pode vir muito de uma necessidade de reconhecimento, uma necessidade de aprovação externa, de validação das outras pessoas, tá? Então é como se a vida travasse porque eu tô dependendo muito da validação externa. Eu preciso ser visto, ser reconhecido, mas eu tenho ao mesmo tempo essa baixa vitalidade e não tenho muita clareza da própria identidade, tá? Isso porque com a energia aqui do 4 de Copas junto, tem uma prisão, tem um olhar muito voltado para um olhar muito voltado para o passado, para um período que emocionalmente talvez vocês tenham olhado como um período melhor, mais feliz emocionalmente, mas também tem uma energia muito forte aqui de imaturidade, que é quando a vida oferece uma nova oportunidade, uma nova copa pra gente, pra crescer, e a gente tá de braço cruzado, né? Olhando para essas 3 taças que foram lá do passado. O 3 de Copas, ele mostra amizade, celebração. Então é uma
feliz ou infelizmente, é uma energia de infantilidade, de falta de amadurecimento emocional, no sentido de, no passado era melhor, era mais leve, era mais divertido, e eu não tenho clareza exatamente do que eu tenho que fazer hoje, mas ao mesmo tempo baseando essa visão na validação externa. Então fica meio evidente que não se vai ter essa clareza se a gente se a gente se compara, uma energia de comparação, se compara muito com os outros. Como é que eu vou comparar, por exemplo, o meu bastidor com o palco do outro? Porque normalmente as pessoas vão mostrar o palco, né? Então aqui é como se existisse uma pressão para dar certo, uma pressão pelo sucesso, mas sem se permitir tomar as atitudes maduras e coerentes para que isso aconteça, tá? Então existe também uma pressão, mas eu vejo que é muito uma pressão autoimposta, tá? O convite aqui das cartas é que vocês se permitam ter uma pausa e para ter essa clareza, para ter uma clareza mental e entender que o processo evolutivo depende muito mais se é para se comparar, que a gente compare com quem a gente foi ontem e com a nossa própria trajetória, e não tanto com a validação externa, tá? Mas a gente vai desenvolver melhor toda essa dinâmica aqui da leitura. Isso é a principal trava. Como é que tá o nosso mental? Como é que tá o mental do grupinho aqui número 1? Olha que interessante, novamente, a energia do 4 de copas, por isso que eu frisei tanto ela. 4 de copas, o rei de espadas e o 3 de ouros. Essa energia fala que no mental, talvez vocês estejam já percebendo essas novas possibilidades. Pode ser, por exemplo, um novo relacionamento. Existe a possibilidade de uma pessoa interessante que eu posso vir a desenvolver um relacionamento, mas eu não quero assumir a responsabilidade, não quero me dar ao trabalho de entrar nesse relacionamento e desenvolver, porque isso exige algum tipo de movimento e de mudança, né? Eu vejo muita confusão mental, por isso que novamente pediu que vocês permitam dar uma pausa para poder decidir da maneira correta, né? Porque veio o rei aqui no negativo, é uma confusão, tem muita mentira na mente, muita percepção errada, distorção dos pensamentos, confusão, tá? O que pode ser esse reino negativo? Como é que tá o pensamento do grupinho? Pode ter um excesso de ansiedade, um excesso de pensamentos confusos, pode ter algum indício aqui, para alguns casos, de depressão, tá? Mas essa confusão mental, ela pode ter inúmeros fatores, né? Então, não só, por exemplo, a questão de depressão, mas tem muitas coisas que podem afetar a nossa clareza mental, que a gente viu que é o que falta ali também com o sol. O convite, a solução aqui para a gente conseguir alinhar um pouco mais a nossa energia mental é se permitir receber a ajuda dos outros, construir com outras pessoas, tá? Que possam fazer bem para vocês. Ter outros exemplos, mas aprender a receber. Se eu não tô tendo clareza, é se permitir também ser vulnerável nesse sentido, tá? Porque como as outras pessoas vão poder me auxiliar se elas não sabem que eu preciso de ajuda? Então, vocês estão num momento que tomar as decisões sozinho não é o mais ideal, porque existe uma confusão mental, existe uma confusão no plano mental. É necessário essa pausa para, na sequência, conseguir estar se relacionando com outras pessoas. Tive uma pequena interrupção, gente, mas continuando. O nosso emocional está aqui representado pelo dependurado, a rainha de espadas no negativo e o 4 de paus no positivo. Emocionalmente, vocês se encontram completamente fechados e estagnados. Pode ter sido por algum tipo de situação que houve mentira, né, dentro
dentro de uma dinâmica de relacionamento que vocês viveram, ou pode ser também uma questão de contar mentiras para si, né? Eu dei o exemplo do relacionamento, então eu desejo ter um relacionamento, eu não faço esse esforço, eu não me coloco aberto para ter esse relacionamento, porque eu acredito que eu vou me ferir, tá? Ela tem inclusive nessa carta o coração fechado aqui numa grade, e o arquétipo da Rainha de Espadas por si só já é bastante mental, né? E veio aqui na questão sentimental de vocês. Então vocês contaram uma mentira, uma situação para vocês que não se pode estar vulnerável, não se pode estar aberto, né, para não se ferir. Mas o desejo, de maneira positiva, é de celebrar, é de ter algum tipo de vínculo mais sólido, de mais aproximação. Vocês almejam de alguma forma esse tipo de felicidade, mas estão bloqueados, tá? Então a gente tem essa energia no pensamento de não estar fazendo um movimento, tá? De estar muito focado no passado, que pode ter sido um passado bastante doloroso, mas no íntimo vocês desejam essa celebração, essa conexão com as outras pessoas. Enquanto isso, o que está escondido lá no inconsciente, ou o que está reverberando de crença no inconsciente? Nós temos a carta da transformação, aqui no baralho do Osho, que é a carta da morte. A celebração no negativo, o 3 de copas, e fechando aqui o 5 de ouros, que é a carta do forasteiro. O que nós podemos concluir aqui de maneira mais objetiva da nossa leitura? Vocês estão vivendo um momento onde vocês não têm total clareza mental, clareza dos próprios valores, porque estão aguardando muita validação externa. Tem no inconsciente uma ferida muito forte de abandono com essa carta de rejeição, tá? Então, por mais que ali o emocional de vocês almeje essa conexão, essa família, essa carta de família, de casamento, daquele momento que tá tudo bem, né? Então, por mais que vocês desejem, a vibração de vocês é de escassez, é de carência, é de falta. Talvez por isso que se busque tanto, lá na nossa resposta com o Sol na primeira carta, que se busque tanto essa validação externa, por causa dessa carência, tá? E mais uma vez aqui, vocês têm, com a carta do 3 de copas no negativo, uma energia de falta, né? De falta dessa conexão, dessa celebração de amigos, né? Então, a parte boa dessa história é que o inconsciente, vocês estão trazendo a luz para esses traumas, para todo esse material que está no inconsciente, emanando essa energia de carência, porque às vezes a gente não tem a consciência, né? Tem aquela coisa de quero me conectar, não tem aquela consciência de que talvez tenha uma ferida de dependência emocional, uma ferida de rejeição da infância ou de abandono, e isso reverbera na energia. Então, a gente pode responder que essa é uma das principais energias que vocês têm que estar olhando para conseguir destravar a vida, que é a proposta da leitura, né? Então, olhar para essas feridas de abandono e essa crença limitante de escassez, de falta, que vocês possam estar tendo um período, então, de pausa para clarear a mente, se permitam estar em conexão com outras pessoas a nível profissional, de colegas, de estudo, aprender, construir algo com outras pessoas para buscar então esse momento de celebração e de mais solidez nas relações, tá? Eu espero que tenha ajudado, que tenha ajudado de alguma forma, que tenha ficado claro toda essa dinâmica. É realmente assim, são coisas bem profundas, são coisas da criança interior, da criança ferida, de traumas de infância, né? E às vezes a gente olha assim, mas eu tô idealizando um plano tal, eu quero fazer, e não tem muita consciência
de todas essas faltas, essas feridas que ficaram escondidas lá atrás. A gente tem que trazer para a consciência para conseguir estar trabalhando. Eu vou encerrar a leitura com um conselho aqui dos arquétipos dos animais, para que vocês possam estar se conectando com um arquétipo para auxiliar nesse processo. Quase virou o arquétipo do cavalo, que fala de liberdade. Vocês estão livres para serem quem são. Eu acho que queria cair realmente para terem a própria identidade, que é a resposta lá do sol. Mas vamos ver o que cai aqui. Nós temos a pantera negra, né? Aqui é o espírito da pantera. Dá para ver muito bem aqui. Ela fala sobre tomar o seu poder de volta. Também complementa sobre não depender da validação externa e se sentir antes autossuficiente para conseguir então estar se conectando com as outras pessoas e estar alcançando os objetivos. Gente, espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado de alguma forma ou feito vocês pensarem um pouquinho diferente. Quem quiser continuar comigo, tem o restante dos montinhos. E se não, eu vejo vocês então nas próximas leituras, tá bem? Um beijo e até! Bem-vindos, grupinho número 2, vocês que se conectaram aqui com o carregador. E a gente vai entender então o que trava a vida. Eu já tirei 3 cartas trazendo essa resposta. E agora eu vou ver, então, assim, como que tá o nosso mental, como que tá o emocional e o que tá oculto, que tá vibrando no inconsciente desse grupinho, tá bem? Eu vou tirar as cartas, vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo e a gente já faz a interpretação. Vamos lá então para a leitura, o que trava a vida do grupo 2. Gente, a primeira carta aqui, as primeiras cartas que eu já tinha feito na pré-tiragem são o As de Espadas, a Rainha de Espadas e o Imperador. Essa energia me mostra que o que tá travando vocês é que vocês acabaram comprando uma mentira de alguma pessoa, uma ideia errônea, uma ideia errada, uma ideia de vida que foi implantada ou que foi influenciada por alguém que não tem muita empatia, tá? Essa energia no negativo, ela tem uma coisa de... A rainha, ela é muito justa, a rainha de espadas. Na posição que ela tá aqui, ela é injusta, ela é tirana, ela é controladora, manipuladora. Então é todo o poder da rainha de persuasão, de convencimento, de comunicação, diplomacia usado para o mal, né? Para o mal, digamos assim, usado para ter uma influência negativa. De alguma forma, esse grupinho ele se conectou, comprou essa mentira. Como é uma figura da corte, provavelmente comprou essa mentira vinda de uma figura feminina, ou isso representa uma ideia errada que vocês acabaram assumindo como verdade, tá? Então tem uma distorção, mas eu vejo muito uma influência externa. Eu tô aqui tentando conduzir a minha vida, mas eu comprei essa ideia de alguém que na verdade só pensa em si mesmo, que não tem empatia, que não quer o meu bem. E eu tomei essa ideia, muito bem vendida, como a minha verdade, tá? Mas na energia positiva a gente tem um arcano maior, que é a carta do Imperador, mostrando que a necessidade de vocês se tomarem de volta o seu poder pessoal, no sentido de ação, de execução, de conseguir estar realizando, de colocar a mão na massa e realizar as coisas por si só, com a sua própria força, sem depender de
mentiras alheias, tá? Vocês têm a sua própria verdade, não dependem e não se devem deixar influenciar por essa situação, que aí cada um vai ser uma, né? Pode ser uma amizade, pode ser uma figura da mídia ali que acabou vendendo essa ideia, um mentor, É que ela é uma figura muito persuasiva aqui, ainda falando da Rainha de Espadas, tá? Uma pessoa que vendeu essa ideia pensando somente nos próprios interesses. Vamos lá, então. No mental, o que vocês estão emanando? O 2 de copas, a sacerdotisa e o rei de ouros. No mental, vocês têm uma dificuldade de acreditar nas conexões verdadeiras, tá? Uma dificuldade de confiar nos vínculos. No mental de vocês, uma visão distorcida do que seria uma parceria ideal. Também faz muito sentido com a grande influência que aquela Rainha de Espadas vem exercendo de alguma forma, né? Então, no mental, tem essa distorção do que é um relacionamento, seja ele qualquer tipo de troca, tá? Qualquer relacionamento. Meu colega de trabalho, eu tenho distorcido o que é a reciprocidade, tá? Eu tenho distorcido o dar e receber aqui, uma dificuldade muito grande de estar ouvindo a própria intuição, tá? De estar conseguindo se conectar com a própria verdade. Eu vejo uma influência externa negativa que acabou influenciando muito a maneira de pensar, tá? A gente tem um potencial positivo com o rei de ouros, mostrando que de alguma forma vocês mentalmente têm a intenção de prosperar, seja no relacionamento, na questão material, no financeiro, mas existe muito forte essa distorção nos relacionamentos e de estar conseguindo ouvir a sua própria verdade. Isso por quê, gente? Porque o emocional, esse é o mais complicado aqui do nosso alinhamento, né? Da nossa leitura. Porque eu acho que eu não introduzi no início desse vídeo, né? Mas como a gente está falando de lei de atração e do que trava, nós temos que ter um alinhamento mental, sentimental, ter ciência de algumas travas do inconsciente para estar conseguindo agir aqui na matéria da mesma forma, né? Eu não posso falar uma coisa, pensar em outra e agir de uma terceira forma ou não agir, porque eu não vou concretizar nada. Então, eu quero progredir, eu quero ganhar mais, eu quero ter um casamento, mas vocês já sofreram muito, já tiveram, isso é emocional, né? O 10 de espadas mostra, assim, que já foram traídos, que, seguido aqui do dependurado, e do 3 de espadas, tá? Então, é um emocional que tá muito abalado, que foi extremamente machucado, tem questão de traição, tem muitas feridas, vocês, por terem se machucado, se fecharam completamente. Eu vi algo parecido no primeiro grupo, mas aqui, com certeza, a energia de ferida, de necessidade de cura emocional, ela é muito maior, tá? Então, o que acontece? O fato de vocês estarem tão feridos emocionalmente, tão fechados, tá? Acabou tornando vocês, na verdade, vulneráveis a algumas mentiras, né? Vocês começaram a racionalizar, só racionalizar, não se permitir sentir. Então, vamos dizer que é um relacionamento. Vocês adequem a energia, né, que vocês, da vida de vocês, ou que vocês almejam, de alguma forma, que vocês mentalizaram quando escolheram um montinho. Mas é como se assim, eu sofri tanto que eu não quero mais sentir. Então vem alguém ali muito persuasivo, conta as suas mentiras e me condiciona a racionalizar cada vez mais, e eu compro essa informação como verdade
para me proteger, tá? Então vocês têm uma necessidade muito grande de cura emocional, né? De estar... Gente, de terapia também, né? De terapia, mas o emocional, assim, de vocês... Ele tá tão confuso, tão machucado, que vocês deram lugar pro mental, mas não um mental suficientemente organizado, uma verdade de vocês, uma verdade comprada, uma verdade externa, né? E o que tem ali vibrando no inconsciente, né? O que tá oculto? Nós temos o 8 de ouros, o 6 de espadas, que aqui é o fardo no Osho, e a compreensão. No inconsciente, a gente tem uma questão já de não se permitir sentir, uma crença de produtividade, de extrema produtividade, de colocar a mão na massa. Claro, faz sentido, vocês pensam e querem o rei de ouros, que é o rei da prosperidade, né? Que é o rei o cara do dinheiro, o homem do dinheiro, o marido. Então, é o cara que dominou a matéria, ele sabe fazer um bom uso dos recursos, mas vocês têm no inconsciente uma pressão enorme por estar sempre produzindo e tá criando, né? E tá sempre, sabe aquela coisa do trabalho duro, muito intenso, ao invés de um trabalho inteligente? É o produzir, não descansar, mas sem um objetivo claro, até porque vocês compraram uma verdade que não é de vocês. Isso faz vocês acumularem mais fardos, levarem pesos completamente desnecessários, e isso inclui relações e pessoas, tá? Então, o inconsciente de vocês, ele tá sobrecarregado com essa necessidade de estar correndo, de estar sempre produzindo, de estar... Eu vejo assim, de não perder tempo. Mas de nada adianta a gente estar correndo para a direção errada, né? Felizmente, nós temos aqui um processo de compreensão emocional, porque aqui é o naipe das águas. Então, quando eu falei que o emocional, ele tá bem debilitado aqui, vocês estão colocando luz nessa ferida. De alguma forma, isso está sendo diluído no inconsciente, esse peso. Vocês estão tendo clareza. Cara, essa crença aqui de trabalhar duro e aguentar tudo, e talvez ela não seja minha, talvez ela seja dos meus pais, talvez ela seja dos meus professores, do ambiente, da cidade onde eu fui criada. Então, agora faz sentido lá a verdade, ou melhor, as ideias que não são tão verdadeiras, compradas de outra pessoa, né? Então, o inconsciente está tendo todo esse peso, mas felizmente vocês estão tendo a compreensão que, olhando para o seu emocional, tá? Olhando para o seu emocional e curando essas feridas, vocês vão ter acesso à própria verdade, aos próprios sentimentos. Eu não vou me obrigar a sentir como eu fui, como a sociedade espera, como o meu grupo de amigos espera, como meus pais esperam. Eu vou ser capaz de colocar na matéria, na ação. Eu vou realizar de acordo com a minha verdade, porque vocês têm aqui a energia do imperador e do rei, né? Mas assim, gente, é muito necessário olhar pro emocional, porque ele tá completamente fechado e vocês estão carregando fardos emocionais e mentais, tá? Porque aqui é o 6 de espadas, são fardos mentais. Então, por exemplo, com essa rigidez também da rainha, lá no inconsciente tem aquela coisa de se responsabilizar talvez por outras pessoas, levar essas pessoas nas costas, ou seguir exatamente o que foi me ensinado pela minha mãe, pelo meu pai, e eles têm as crenças diferentes, tá? Ou, por exemplo,
é pesado. Essa crença não precisa vir só dos pais, ela pode vir de algum relacionamento muito importante, algum professor, algum terapeuta, algum influenciador, que vocês compraram essa ideia e para vocês tem sido um grande fardo carregar isso, tá? Então vamos olhar para o nosso sentimental. Eu vou encerrar aqui com um arquétipo dos animais para auxiliar vocês aqui desse grupinho. Caíram 2. O arquétipo da vaca acredita em milagres e acredite na magia. Gente, aqui visível como vocês estão incrivelmente machucados. Um convite também da espiritualidade aqui é que vocês tenham fé, que vocês voltem a acreditar, que fazendo essa cura emocional, fazendo esse trabalho interno com coragem, porque não é fácil olhar para todas essas feridas, a vida vai se movimentar, vão acontecer sincronicidades, o universo vai trabalhar a favor da vibração de vocês, que daí sim vai estar alinhada, que vocês se permitam sonhar e acreditar num futuro melhor, no minha vida pode ser melhor, apesar de todas essas feridas, de todo esse meu passado. Certo, gente? Espero que tenha ajudado de alguma forma. Vejo vocês nas próximas leituras. Um beijo e até! Bem-vindos, grupinho número 3, quem se conectou com essa terceira opção, e a gente vai entender agora o que trava a sua vida. É uma leitura profunda, aqui a gente vai entender o que está travando, como está o nosso pensamento, o nosso sentimento e o que está lá escondidinho no inconsciente. Eu vou tirar todas as cartas, vou acelerar um pouquinho e já volto para conversar com vocês. Vamos lá então para a leitura, o que trava a sua vida. Gente, tô assim que não consigo nem mexer, porque tá 1 grau aqui. Me contem nos comentários da onde vocês estão falando, ouvindo, né? Essa mensagem está tão frio quanto aqui na minha cidade, que tá tenso. Então vamos ao que interessa, né? Eu quis amenizar um pouquinho, falando até do clima, porque, gente, aqui nós temos grande influência externa. O que trava a vida? Nós temos o 5 de paus, o 4 de ouros e o as de copas. O que tem travado em vocês, desse terceiro grupinho, são conflitos, muitas energias conflitantes ao redor de vocês. Vamos lá, eu tô num trabalho que tem muita competitividade, que tem muita inveja, mas é principalmente essa coisa de rivalidade, cada um por si, tentando construir seu próprio objetivo, cada um tenta de um lado, um tenta do outro e ninguém constrói nada, né? Uma energia de batalha, de disputa, de competitividade. E aqui a gente vai ter que falar de influências espirituais negativas, tá? Claro que nós temos a nossa responsabilidade quanto a isso, porque de alguma forma a gente dá acesso a esse tipo de energia quando nós baixamos a nossa vibração. Mas não se responsabilizem completamente, porque de fato vocês estão sendo influenciados pelo ambiente aqui, o ambiente que vocês estão inseridos, tá? Temos aqui uma energia muito grande também de apego. É muito mais assim, eu tô num ambiente tão conflituoso, tão de rivalidade, de briga, de discussão, é tanto barulho que eu me apego ao que eu tenho e eu nem permito pensar em ganhar. O meu foco é em não perder o pouco ou o mínimo de estabilidade que eu conquistei.
E o convite aqui, então, da espiritualidade é justamente a solução, o alívio para esse destravamento da vida, é o As de Copas, é se permitir receber, se permitir sentir e se permitir ganhar, tá? Porque essa energia do 4 no negativo é um foco muito mais no que eu posso perder do que eu posso ganhar. Então não existe aquela estagnação, não se faz o movimento, até porque o externo tá complicado realmente, né? Mas não se pensa na possibilidade, então, que vocês sejam capazes de inserir um pouco de sentimento e de amor, tá? E enxergar que pode existir situações e pessoas boas e que vale a pena, mas a gente tem que estar pronto para receber, porque muitas vezes a gente só é doador, né? Mas vamos entender um pouquinho melhor aqui, como é que tá a vibração da mental, né? Como é que tá a mente aqui do consulente do terceiro montinho. Nós temos o Pajem de Copas, o Cavaleiro de Copas e o Mundo. Nós temos aqui uma visão mental bastante lúdica, fantasiosa, um pouco infantilizada, tá? Um pouco infantilizada no sentido de não estar enxergando a realidade como de fato ela é. O que faz sentido, porque afinal a realidade de fato como ela é, ela está complicada, né? Ela tá com toda essa divergência, com todo essa briga energética ou, né, discussões propriamente ditas, e aqui eu vejo um racional que acaba buscando algum tipo de fuga. Tem casos, claro, não é para todo mundo, mas tem alguns casos que a fuga mental possa estar sendo, como se repetiu 2 vezes, ela pode estar indo para alguns vícios, principalmente bebida alcoólica, tá? Aqui então tem essa distorção, essa fuga do pensamento sendo refugiada em algum tipo de bebida, tá? Ou seja, a realidade é tão dura, é tão difícil encarar isso, que eu preciso desses subsídios para fugir, tá? Mas como vem um arcano maior, que é a carta do mundo, mesmo que eventualmente exista essa fuga nas emoções, tá? Não necessariamente, eu vou beber porque eu vou fugir. Às vezes a fuga é o quê? Um amor platônico, um afeto imaginário, uma projeção em alguém. Eu sou apaixonada pela pessoa que nunca nem olhou na minha cara, né? É rindo com respeito, é pra gente entender aqui porque a situação tá tensa. E então, fugas emocionais ou fugas em fantasias na espiritualidade, ou estou sempre lá buscando meu novo amor, ou eu refugio o meu intelecto ou a minha capacidade de estar racionalizando, criando um plano para efetivamente fazer a minha vida mudar. Eu me refugio em fantasias, porque aqui o Pajem ele vem num aspecto negativo, tá? Por isso que eu tô falando desta forma. Vamos para o nosso emocional, tá? O emocional do grupinho aqui vem com o 10 de ouros no negativo, o 10 de copas também, mas temos a temperança no positivo. Uma completa instabilidade emocional, né? Nós temos aqui uma sensação de falta dentro da família e uma instabilidade nos recursos materiais também, tá? Então, diante de toda essa instabilidade, tem sido difícil olhar para as emoções e se manter, né, minimamente estável e se permitir de fato sentir. A parte boa é que está existindo esse processo de cura com a temperança. Esse processo de cura ele exige paciência, é um dia após o outro. A carta da temperança ela é uma carta lenta, ela pode estar falando de
médio e longo prazo. Por quê? Porque as feridas aqui do emocional, essa falta e esses conflitos que se estabeleceram aqui no ambiente, ou essas fugas, elas também vêm de tempo. Então, nada mais justo que a cura aconteça também, leve algum tempo e não seja feita de maneira imediata, ali, súbita, né? O que está acontecendo, que está oculto, que vocês não estão vendo, que está lá no inconsciente? Nós temos a carta da consciência, a carta do controle e a carta da maturidade. O que nós temos aqui? Uma energia de extremo controle e racionalização no inconsciente. De controlar cada passo, cada pensamento. Eu tenho que ter segurança em tudo, afinal meu ambiente é hostil, meu emocional tá esquisito, estou me refugiando em algumas ilusões. Então o inconsciente, ele tenta controlar todas as situações, as pessoas, naquela energia enorme de apego que a gente viu lá no 4 de ouros, tá? Então o convite aqui, que vocês tenham ciência dessa energia forte de controle mental. Eu tenho que racionalizar, isso é a vibração do inconsciente falando com vocês, tá? Eu tenho que racionalizar, eu tenho que saber tudo o que vai acontecer dentro desse trabalho, desse relacionamento. Eu preciso ter todas as garantias para poder agir, para poder estar seguro, para poder estar confortável. Então o inconsciente está vibrando aquela coisa de controle, e quando a gente tem aquele excesso de controle, nada acontece, porque não podemos controlar tudo, né? Então a consciência de vocês aqui, ela tá muito nessa energia mental, com uma falsa ilusão de eu vou me proteger e conseguir. Eu queria um sinônimo para controlar, mas eu acredito que seja o suficiente. Quando a gente é rigidez, isso que eu queria, uma extrema rigidez mental, tá? Que foi construída de alguma forma, foi comprada ali, o inconsciente gravou. Eu preciso ser dessa forma, e isso tem gerado então algumas dificuldades. Vamos resumir aqui. Vocês têm essa necessidade dessa cura emocional, dessa clareza mental, mas aqui vocês têm que se permitir também soltar, abrir mão do controle e tá podendo receber, ver amor, ver sentimentos também na vida, se abrir para o mundo. O que é se abrir para o mundo? É sair, é se permitir conversar com as pessoas, não me refugiar dentro desses próprios pensamentos, desse controle, nessa vibração de escassez, de não posso perder o mínimo de estabilidade que eu construí nesse ambiente caótico, tá? É um processo aqui também de amadurecimento com essa carta. Um processo de amadurecimento mental e emocional. Eu vou tirar um arquétipo dos animais agora, para dar um conselho para vocês, porque é bem profunda aqui a leitura, mas eu poderia frisar justamente isso. O estar aberto a ganhar e não só a ânsia e estar fechado com medo de perder, tá? Eu acho que isso resumiria muito bem todas as cartas, toda essa dinâmica que a gente trouxe aqui. Eita, e aí caiu sim o nosso arquétipo da coruja. Agora você pode ver tudo com clareza, confirmando aqui o desfecho, o resuminho que eu fiz aqui da nossa tiragem. Agora vocês têm clareza dessa energia de controle, de apego, e que vocês podem se abrir para ganhar, tá? A coruja é o arquétipo da sabedoria, e nada melhor então do que a gente ter um arquétipo tão forte de sabedoria para que a gente seja capaz de encarar a realidade como ela é, sem ter inúmeras fugas emocionais, sejam em vícios químicos, orgânicos, vícios em redes sociais, em amores ilusórios, em carências,
em sentimentos criados, né? Que a gente tenha clareza de enxergar a realidade como ela é, para que a gente seja capaz de estar interferindo, agindo nela e conquistando então os nossos objetivos. Gente, um prazer estar aqui com vocês. Lembrem de deixar o like, compartilhar o vídeo, deixar um comentário para mim se fez sentido para vocês, o que vocês estão vivendo na vida de vocês nesse momento. Ressoou, ficou confuso, nossa, é muita informação, é uma carga muito grande. Me deem um feedback aqui nos comentários, eu vou ficar extremamente grata e vai me ajudar a produzir mais conteúdos para vocês. Um beijo e até a próxima leitura.